Chegamos ao último episódio da série audiodrama, radionovela Na Era da Nuvem, O Pequeno Príncipe. Hoje, trazendo para você o super bate-papo com o escritor Josué Limeira, que criou a obra O Pequeno Príncipe em Cordel, uma adaptação da obra O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry e também a apresentação do seu maravilhoso podcast da obra. Eu sou o Thiago Thierry e vou receber aqui o escritor Josué Limeira. Ele, que é nordestino, vai falar um pouquinho sobre sua obra, O Pequeno Príncipe em Cordel. E eu já pergunto para você, Josué, o que é o cordel? E por que essa versão para uma obra clássica já traduzida em tantos idiomas? Josué, seja muito bem-vindo. Olá, minha gente bonita, sou recifense, pernambucano, poeta, cordelista, e é um prazer enorme estar falando com vocês sobre a literatura de cordel, sobre a cultura nordestina. Eu escrevi o livro O Pequeno Príncipe em Cordel, que foi finalista do Prêmio Jabuti em 2016. O cordel, ele é uma literatura, em versos, construída em versos, metrificados e de artistas populares do Nordeste, do Brasil, mas é uma literatura que veio de Portugal com os colonizadores e que chegou na Paraíba e fez berço, O cordel nasce na Paraíba e ele se expande depois para Pernambuco, para o Rio Grande do Norte, Ceará, e aí ele começa a criar suas raízes, culturais, que ela é uma literatura raiz, uma cultura raiz, não tem dono, é do povo e fala do cotidiano, É uma literatura que é representada pelos livretos de cordel e tem esse nome porque esses livretos eram pendurados em barbantes e cordas nas feiras públicas, nas feiras livres, onde os artistas declamavam, os cantadores de viola. E isso teve um crescimento muito grande, Muitas pessoas aprenderam a ler através da literatura de cordel. E assim, a gente quis homenagear a coletânea de tantos idiomas do Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry com essa literatura de cordel, que é uma linguagem nordestina, Mas aí, nesse caso, há uma dicotomia entre o clássico original e a releitura do cordel? Olha, nós procuramos manter a essência do clássico original, e a releitura de cordel. Não tem aspectos, pelo menos na leitura, no texto, que eu diria assim, que fugisse da essência. Não foge, a gente não fez nenhuma caricatura no texto, tá? Ele é cordel, Ele é cordel, ele é rimado, tem seus versos, tem alguns elementos de palavras puxando um pouco para a nossa cultura, mas isso é muito pouco. A gente vai ver uma dicotomia maior nas ilustrações de Saint-Exupéry. São ilustrações, das suas aquarelas do autor, E aí nós, na ilustração, reverenciamos fatos culturais, personagens culturais do Nordeste brasileiro e mais focado em Pernambuco. Então, muitos elementos da ilustração ele tem realmente uma diferença, Ele tem ele usa a arte armorial e tem uma diferença das aquarelas de Saint-Exupéry. No texto não, a diferença é que um é prosa e o outro é poesia, Ah, tá. E aí, nesse caso, conta pra nós um pouco como foi o processo de criação O Pequeno Príncipe em literatura de cordel. O processo de criação do livro ele foi complexo, Porque o livro original ele tem suas frases já conhecidas, frases grandes, O essencial é invisível aos olhos, e você metrificar, frases longas é um processo complicado, extremamente prazeroso,
Mas assim, eu tive que ler muito, né, diversas vezes cada capítulo, para pegar a concepção, a mensagem do Antoine de Saint-Exupéry e transformar isso em poesia, procurar as palavras, né, sinônimas, e a gente tentar rimar aquilo tudo e manter a mensagem. E a gente vem com a nova edição, inclusive com revisão textual, né, e mudança de capa do livro. E a gente conseguiu metrificar mais ainda, tá? O livro, que já era assim, bem a cara do cordel. A gente sabe, Josué, que os traços nordestinos estão representados nesta obra. Como tem sido então o reconhecimento e aceitação da obra pelo público leitor? Nas ilustrações, como eu já citei, né, que ele faz a semelhança, né, dos personagens, ele traz nessas ilustrações personagens marcantes da cultura nordestina, de elementos nordestinos. Traz o estilo armorial nas ilustrações, né, que é um processo criado por Ariano Suassuna, né, Samico, J. Borges. Então as ilustrações tem muito essa temática, esse estilo. O texto está em cordel, está rimado, né, em sextilhas de cordel. Então, assim, ele representa bem, sim, os traços nordestinos, e teve um reconhecimento e aceitação pelo público, o leitor, de forma magnífica, né? Magnífica pelas crianças, pelos jovens, adultos, não só pelas adoções nas escolas, mas o livro hoje é encontrado em lojas de artesanato. Então, assim, é uma coisa inédita, né? Uma coisa que contemporânea, né? Que ele pudesse ser um livro bonito, gostoso de ler, e assim, eu diria uma outra obra que teve uma aceitação magnífica pelos leitores. Puxa, que legal, hein? Como se deu então essa ideia de adaptação da obra para o cordel? A ideia da adaptação da obra, né, para o cordel, ela surgiu pelo conhecimento que as pessoas tinham dos meus poemas de cordel e das minhas participações na rede social, onde eu participava de alguns concursos culturais, né? E aí um colecionador dessas tantas linguagens que tem o Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry fez a seguinte pergunta para mim: por que é que você não faz em cordel? E aí eu tenho dito que as oportunidades da vida às vezes já acontecem perguntas como essa: por que é que você não faz isso? Quando o colecionador me propôs essa ideia, essa adaptação, eu peguei na hora, comecei a escrever, e aí resultou num livro maravilhoso, hoje com mais de 25 mil cópias vendidas. Sim, sim. A obra O Pequeno Príncipe, ela traz uma linha poética, né, e filosófica em sua essência, que contemplava o público adulto. Mas aí agora, com a adaptação da obra para o cordel, quem é hoje o seu público? Com a adaptação, o nosso público ele amplia, a gente baixa a faixa etária de leitura, as crianças leem, né? E o nosso público, eu diria que pode ir aí de, sei lá, 7 anos de idade até 100. Ele é abrangente mesmo, e a gente conseguiu, porque é uma forma mais simples de enviar a mensagem, né? De levar ao público a mensagem do livro. Muito bacana esse nosso bate-papo, hein? Tá super legal, e deixa eu aproveitar e perguntar para você. O livro, ele contém muitas frases essenciais e impactantes. Você conseguiu mantê-las? Na edição anterior, a gente até conseguiu manter as frases essenciais e impactantes, tá? Só que com isso foi quebrada a métrica. Eu fiquei assim extremamente dividido, né, para manter queria manter, realmente mantive, mas ao mesmo tempo eu quebrava a métrica do cordel. Na revisão que nós fizemos agora recentemente, a gente conseguiu poetizar essas frases
de uma forma que mantivesse a mesma mensagem, mas não seguindo à risca as frases impactantes, tá? Então, depois de quase 5, 6 anos do livro lançado, a gente fez uma nova edição, está indo para uma nova editora, e aí as frases, vamos dizer assim, padrões e impactantes, tão conhecidas, né? A gente realmente metrificou de uma forma, né, tal que o cordel ficasse mais cantado, ficasse mais dentro do padrão do cordel. Mas aí nesse caso, Josué, qual a sua verdadeira intenção em trazer essa nova versão da obra O Pequeno Príncipe em literatura de cordel? Na adaptação ela é fiel à obra, agora mesmo sendo fiel, ela traz inovações, como a gente já falou, do contexto e do aspecto do cordel, tá? A literatura do cordel por si só já é uma coisa que traz a inovação, né? Porque as outras linguagens, as outras traduções, ela converte uma palavra ou outra, muda. Algumas mudam as ilustrações, né? Feito foi o caso de Maurício de Souza, que também fez uma adaptação, né? E usou a Turma da Mônica como os personagens principais do livro. Mas a gente, só por ser cordel já é uma inovação, né? E aí eu creio que essa forma clássica que a gente traz, ela chamou muita atenção, né? Chamou muita atenção, mas fomos sim fiel à obra, porque a mensagem é riquíssima, né, do livro. Não dá pra gente fazer grandes desvios, né, de uma mensagem tão magnífica. Quem que teve realmente sua fidelidade, a sua lealdade, né, a adaptação teve sua fidelidade à obra original. Tá, mas aí nesse caso, qual é a mensagem que ele deixa para os nossos pequeninos? A mensagem que deixa para os pequeninos, né, talvez seja a mesma mensagem que para os pequeninos que viraram adultos. É que a gente não esqueça a essência de ser criança. Leve sempre, porque ela não envelhece, né? Ela tá com a gente sempre, se você conseguir manter. Então o livro traz mensagens extremamente importantes, mas a dos pequeninos eu acho que é essa. Leve a criança que você teve um dia, né, na sua trajetória de vida. Leve essa coisa da inocência, mesmo que você tenha cabelos brancos, de olhar o mundo de uma forma diferente, olhar o mundo com os olhos de criança. Ela é a parte talvez mais bonita da sua história. Agora eu vou pegar você, Josué. Eu gostaria que você declamasse para nós o trecho do livro que mais encantou o público leitor. E qual seria então a justificativa de ser esse o trecho que mais interessou o leitor? A parte mais impactante que eu acho para mim, não saberia avaliar a do leitor nesse momento. Eu acho que o leitor ele gosta muito do capítulo da raposa pela questão de que representa os laços da amizade, né? E os laços do cativar, que aí o cativar é representado, no meu entendimento, pela confiança. Exupéry foi um mestre, um gênio, quando ele coloca uma raposa e uma criança para conduzir essa relação de amizade, de cativar. E ele foi um gênio nisso, porque é preciso confiar, né? Então, esse capítulo da raposa é um capítulo de muita mensagem bonita. Eu gosto muito e entendo que o capítulo da viagem, onde ele se despede da Rosa para ir e conhecer o coração de diversos homens, né? O bêbado, o rei, né? O vaidoso, o geógrafo, o homem de negócios, conhece a terra, conhece a raposa, conhece o aviador e volta para cuidar da sua Rosa. Ele não entende como é que a Rosa se comportava, né? Ele achava que a Rosa pedia demais, que ela era realmente um personagem que causava, né, essa coisa de estar pedindo, de estar incomodando.
Então ele não entendia o coração. A Rosa só estava dando sinais de carência, de que gostaria de ter ele perto. Então ele vai e se despede. E a Rosa diz assim para ele: eu fui contigo tola e te peço enfim perdão. Trata de ser feliz, amigo. Cuida desse coração. A culpa foi toda minha por te causar aflição. O príncipezinho ficou surpreso com a ausência de censura. Não entendia bem ao certo de onde vinha essa doçura. É que o amor é revelado às vezes na ruptura. Eu te amo, disse a flor, e não percebesse nada. Guarda essa redoma quente e segue tua jornada. O vento que sopra à noite não me deixa resfriada. Mas os bichos que te cercam não te farão mal agora? Preciso suportar as lavras para ter borboletas lá fora. Dizem que são belíssimas e chegam com a aurora. Quando estiveres longe vai ser o que me revigora. Quanto aos bichos grandes, deles não tenho medo. Minhas garras afiadas são agora meus brinquedos. São 4 os meus espinhos, fortes que nem rochedos. Vai agora, meu bem, não demores tanto assim. Flor, quando sente saudade, entristece o jardim. Leva minha amizade e essa nunca vai ter fim. Vai, pois seria crueldade ao partir me ver e chorar. Pode parecer orvalho, mas são lágrimas a rolar. E se um dia tu voltares, é aqui que eu vou estar. Então, assim, esse texto me emociona bastante, porque fala de uma história de amor, de uma história de missão, de uma história de volta, de partida, tudo que o Pequeno Príncipe traz pra gente. E na forma do cordel, eu diria assim que ficou encantadora, porque tem todo esse recado sonoro, tem todo elementos que cativam, que os olhos, né, que os olhos ficam admirando as ilustrações, né, e o coração se deleita com o texto e com a mensagem tão bonita que é o Pequeno Príncipe. Nosso bate-papo, Josué, vai ficando por aqui. Que alegria, que conversa que nós tivemos, super edificante. Gostaria que você pudesse fazer suas considerações finais e desde já nós agradecemos muito por esse tempo, por essa dedicação que você teve aqui conosco da Rádio Solvida. Termina aqui a nossa entrevista. Eu queria agradecer esse momento especial que a rádio traz para a gente e traz para os ouvintes. Leve a mensagem, né, de que o simples, de que a inocência da criança, que o sorriso da criança, né, que a criança que a gente teve um dia nunca morra. Essa é a maior missão que eu tenho como escritor e escritor desse livro, levar comigo essa criança que Exupéry tanto exalta. Este projeto foi realizado com o apoio do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.